Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da quarta atividade de matemática que vocês realizaram no dia 1/9, tá certo? Atividade que ainda contemplava os assuntos de revisão que a gente viu todo mês de agosto, só que aqui a gente focou apenas em porcentagem, juros simples. Então a atividade contemplava esses dois assuntos, questões simples para se resolver. Então vamos à correção dessa atividade, tá certo? Primeira questão. O preço de um produto sofreu um acréscimo de 15% sobre seu valor. Esse produto custava R$ 500. Qual o valor após o acréscimo? Essa é uma questãozinha de porcentagem que envolve acréscimo. Como o próprio nome já sugere, acréscimo vai aumentar o valor. Então era R$ 500. Com o acréscimo de 15%, quanto é que passará a ser esse produto? Então primeiro eu tenho que saber qual é o valor desse acréscimo em reais, porque em porcentagem eu sei que é 15%. Em reais ele corresponde a quanto? Então eu vou calcular a porcentagem para descobrir esse acréscimo, né? 15% de 500. 15% é 15 sobre 100 vezes 500. Multiplica o 15 vezes o 500 sobre 100. 15 vezes 500 dá 7.500. 7.500 sobre 100, 75. Esse vai ser o valor do acréscimo, R$ 75. E o valor do produto depois desse acréscimo? É só você pegar o preço inicial e somar com esse acréscimo. Então você vai pegar o original, o preço original mais o acréscimo, ou seja, 500 mais 75, 575. Então eu vou pagar por esse produto R$ 575, alternativa correta, item D. Ok? Próxima questão. Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é... Então eu tenho que descobrir o total de idosos, o total de crianças e depois somar os dois. Eu já tenho as porcentagens de cada um, então é só calcular cada porcentagem e depois somar os valores, tá certo? Então vamos lá. Então calcular as porcentagens para descobrir o número de idosos e crianças. Idosos eu tenho 25%, né, de idosos, do total de pessoas de 320. Então fica 25% é 25 sobre 100 vezes 320. 25 vezes 320 sobre 100, multiplicando os dois de cima dá 8.000, 8.000 sobre 100, dividindo os dois dá 80. Então eu sei que são 80 idosos. E crianças vão ser o quê? 40%, né, de 320. 40% é 40 sobre 100 vezes 320, 40 vezes 320 sobre 100, multiplica os dois de cima, dá 12.800, 12.800 dividido para 100, 128. Então são 128 crianças. Agora eu vou somar o número de idosos e o número de crianças. Idosos era 80, crianças 128. Somando 80 mais 128 dá 208. Então nessa comunidade eu tenho 208 pessoas entre idosos e crianças. Alternativa correta, item D. Ok? Vamos para a próxima. Um imóvel garante rendimento de 30% ao ano sobre o capital investido. Se o empresário investir R$ 90.000 deste imóvel, ele terá após 3 anos um rendimento de... Quando ele fala rendimento de 30% ao ano, isso aqui é a taxa, né? 30% ao ano. E o capital investido é 90.000 e ele vai aplicar por 3 anos. Então aqui é uma questão de juros simples que eu vou aplicar, certo? Então, questão simples de juros e eu já tenho os dados. Capital 90.000. Taxa 30% ao ano, que é a porcentagem de rendimento que ele tem, e o tempo de 3 anos. Como a taxa e o tempo já estão na mesma unidade, eu não preciso mudar nada, só aplica diretamente a fórmula, né? Não preciso transformar nenhuma unidade, aplica diretamente na fórmula, JCIT sobre 100. Então, capital 90.000, taxa 30, tempo 3, tudo isso sobre 100. Multiplicando os 3 de cima, eu vou ter 8.100.000. 8.100.000 dividido para 100 dá 81.000. Então ele vai ter de rendimento R$ 81.000. Alternativa correta, item C. Ok? Vamos para a próxima. Um empréstimo de R$ 2.000 a ser pago em 2 anos, a juros simples de 15% ao ano, terá como valor final a ser pago. Então eu quero saber qual vai ser o valor o valor final, na verdade, né? O valor final nessa situação. Quando ele falar o valor final, sempre eu tenho que lembrar que é montante, tá certo? O valor final se refere ao montante, que é o capital mais os juros. Então eu vou calcular o montante, mas primeiro vou ter que calcular os juros, né?
E os dados estão aqui. Capital 2.000, taxa 15% ao ano e tempo 2 anos. Como a taxa e o tempo estão na mesma unidade, aplica só a fórmula, tá certo? Substituindo na fórmula eu tenho capital 2.000, a taxa 15% e o tempo 2. Tudo isso sobre 100. Multiplicando os dois de cima dá 60.000. 60.000 sobre 100, 600. Esse vai ser o valor dos juros. E o valor final, ou seja, o montante vai ser quanto? Capital mais os juros. Quanto era o capital? 2.000. E os juros, acabamos de descobrir 600. Então, 2.000 mais 600, 2.600. Então, o valor final que ele vai ter que pagar vai ser de R$ 2.600. Alternativa correta, item C. Ok? Vamos para a próxima. Um capital de R$5.000 foi aplicado a uma taxa de juros mensais de 3% ao mês durante 12 meses. Determine o valor dos juros produzidos no final da aplicação. Então aqui ele quer saber apenas o valor dos juros nessa aplicação. Então eu vou ter aqui como calcular os juros, né? Os dados eu já tenho: capital 5.000, taxa 3% ao mês e tempo 12 meses. Taxa e tempo estão na mesma unidade, então não preciso transformar. Aplica diretamente a fórmula do juros, substitui. Então, 5.000 capital vezes o 3, que é a taxa, vezes o tempo, que é 12, sobre 100. Multiplicando os três valores de cima, 180.000. 180.000 dividido para 100, 1.800. Então, o valor dos juros produzidos nessa aplicação será de R$ 1.800. Alternativa correta, item C. Com isso, finalizamos a correção da quarta atividade de matemática. Aqui está meu canal, Matemática Anderson, lá no YouTube, o link. Vão lá, compartilhe, deixe o like, se inscreva para quem não é inscrito. Deixe sugestões, críticas, elogios. Fique bem à vontade. E um abraço e até a próxima.